é admirável nos seus santos. Vamos sentar-se. Meus amados irmãos, hoje celebramos então a solenidade de todos os santos e santas de Deus. No dia primeiro, o dia litúrgico desta festa, sempre aqui no Brasil, é transferida essa festa para o próximo domingo, por um motivo muito simples, por não ser um dia, não é feriado nacional, o dia primeiro, portanto, para que nós pudéssemos santificar esse dia e celebrarmos a festa do céu, a festa de todos os santos. Então, a Conferência Episcopal transfere essa festa para o dia de hoje. Meus amados irmãos, hoje celebramos a festa do céu. E é por isso que nós, como foi dito, também revestimos as crianças, não é? As crianças que são o símbolo daquilo que nós temos de mais puro, não é? De mais inocente entre nós seres humanos, que enternece o nosso coração, não é? Pela sua pureza e candura, e também o coração de Deus, pela sua ainda pureza, nós revestimos dos nossos heróis. E é bom que nós apontemos para as nossas crianças os nossos verdadeiros heróis. Talvez a criança sempre tenha uma certa ilusão, não é, de ter um super-herói, não é, como a ser imitado, ou um pequeno ídolo, não é? Por exemplo, um jogador de futebol, não é? Um ator, uma atriz, não é? Um cantor, uma cantora, não é? Um Homem-Aranha, enfim, um super-herói, não é? Enfim, sempre a criança tem essa ideia de um ser que tem poderes sobrenaturais, né? Superpoderes. Não está errado a gente pensar assim, as crianças, nós pensamos quando crianças isso, né? Mas é muito belo pegar essa ideia e dizer para as crianças que de fato existe esses superpoderes. E esses superpoderes, eles são verdadeiros. Não esses, né, da ilusão de uma criança, mas sobretudo aqueles santos, os santos e as santas de Deus. Eles sim são super-heróis. Eles sim são heróis que devem ser imitados. Naquilo que nós podemos imitá-los, principalmente nas virtudes, no bem que eles fizeram, né? no sacrifício que eles se dedicaram, na generosidade do seu coração. Então, os santos são sempre modelos, são apontados pela igreja, deixados por Deus, para dizer que vale a pena ser cristão. Vale a pena. Mas quem foram os santos? Os santos foram pessoas de carne e osso como nós, mas que eles colaboraram com a graça de Deus, e por isso eles foram generosos com nosso Senhor, e assim eles se tornaram heróis. Um santo, ele repete a vida de Jesus. Quanto mais parecido com Jesus, mais santo é uma pessoa. Então, cada santo repetiu uma virtude específica do Senhor. Quando a gente olha, por exemplo, para o São Francisco de Assis, não é? Não sei se entre as crianças tem São Francisco de Assis. Isso, aí. Quando a gente olha para o São Francisco de Assis, o que a gente vê? A gente vê o desprendimento das criaturas. A gente vê o amor ao Criador. A gente vê o espírito de desapego das coisas e o apego a Deus, não é? Jesus, que nasceu pobre em Belém. Quando a gente olha, por exemplo, para a piedade de uma Santa Teresinha do Menino Jesus. Será que tem Santa Teresinha aí? Santa Teresinha do Menino Jesus. Quando a gente olha para Santa Teresinha, tem sim. Ela está com vergonha de levantar a mão. Quando a gente olha para Santa Teresinha, a gente vê o dom da piedade. A gente vê Nosso Senhor que adorava o Pai, que saía, que se retirava para se dedicar à oração, que nos ensinou a chamar Deus de Pai, que mostrou a face bondosa de nosso Pai do céu, pela pequena via, a infância espiritual. Quando nós olhamos, por exemplo, para um santo mártir, talvez uma Santa Joana d'Arc. Tem Santa Joana d'Arc aí? Tem? Nós vemos o quê? Nós vemos
Tem uma pequenininha em Santa Joana d'Arc de colo. Nós vemos a fortaleza, a garra, né? O destemor em combater o bem, em combater o mal, perdão, pelo bem, não é? A santa guerreira da França, que aprendeu a lutar com São Miguel, né? Que tinha revelações do céu. Enfim, quando nós olhamos para os santos, a gente sempre vê uma virtude brilhar, uma virtude de nosso Senhor, que brilha de modo especial naquele santo determinado. Nós todos, meus amados irmãos, somos fortemente chamados à santidade. Nosso Senhor mesmo disse: sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. Não santo pela metade, porque Deus não faz algo pela metade, imperfeito. O que Deus faz, tudo que Deus faz é bom. E quando Deus santifica uma alma, Ele de fato a transforma, né? Por isso os nossos santos não são santos de pau oco, né? São santos verdadeiros. São homens e mulheres que se sacrificaram por algo mais sublime e não se contentaram em viver uma vida medíocre, tíbia. Não, eles deram tudo que eles tinham para Deus. E é interessante como eles foram generosos. Na verdade, na vida dos santos corroboram duas causas. A primeira é Deus que santifica. Não somos nós que nos santificamos a nós mesmos. Senão nós cairíamos num erro chamado pelagianismo, dizendo: a gente se constrói, a gente se faz santo por força própria. Não, é Deus que santifica, não é? Então nós precisamos da graça de Deus que nos transforma. Assim nós vemos a covardia de um Simão Pedro, antes de ser santo, em confiar nas suas próprias forças diante de uma empregada, que nem sequer tem coragem de dizer que conhece nosso Senhor. Depois nós vemos um São Pedro totalmente diferente, que vai abrir as janelas do cenáculo e vai pregar para 3.000 pessoas e as converter para Deus, derramando o seu sangue lá na capital do império. Nós vemos um Agostinho devasso, um jovem que se entregou às coisas do mundo, sem a graça de Deus. Mas com a graça de Deus, ele se transforma num grande Santo Agostinho de Hipona, que vai modificar com o seu pensamento a humanidade inteira, não é? Então nós vemos a transformação. Então o primeiro elemento fundamental para termos um santo é Deus. Deus é o centro, não somos nós. Mas por outro lado, se nós temos a graça de Deus, que pode tudo, porque a Deus nada é impossível. Por outro lado, a graça de Deus supõe a natureza, ou seja, Deus pede que a gente corresponda a essa graça. A semente de Deus, ela é boa, é 100%, é de altíssima qualidade, não é? Agora, a nossa correspondência é que vai fazer a diferença. Os santos foram aqueles que corresponderam 100% a Deus, e por isso brilhou neles a graça. É interessante porque quando olhamos para a vida dos santos, a gente vê as maravilhas de Deus. Deus é admirável nos seus santos. Eu vou citar apenas um exemplo aqui, eu termino meu sermão, porque senão a gente se alongaria muito, não é? O exemplo de São Filipe Neri. Ele foi um jovem que cultivou, né, desde a sua mocidade, um amor profundo pelo Senhor. E ele vivia peregrinando na cidade de Roma, pelas basílicas, visitando os túmulos ali dos mártires, rezava, fazia peregrinações, fazia sacrifícios, não é? E ele então começou a sentir e perceber a vocação. A vocação, ela nasce da nossa atenção para com o Senhor. Nós somos chamados, todo mundo é chamado a ser santo. Todos nós somos chamados a ser santo. São Paulo já dizia aos Tessalonicenses: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então não existe cristão que não é chamado à santidade. Eu e você, nós somos fortemente chamados, terrivelmente chamados pela graça de Deus para sermos santos. É isso que Deus espera da gente. Esse é o sonho de Deus. Mas é interessante que São Filipe Neri, então, ele descobriu a vocação, se tornou sacerdote, e ele cultivou um grande amor a Nosso Senhor. Tanto que ao celebrar a Santa Missa, muitas vezes, ele entrava em êxtases. Chegava a flutuar, sair do chão, ao celebrar a Santa Missa. Tal era o amor, tal a intimidade que ele tinha com Nosso Senhor na Eucaristia. Conta-se que muitas vezes era necessário colocar até um gatinho no altar. É, isso mesmo, um gato sobre o altar, para que ele tivesse cuidado com o gato
para que o gato não roubasse a hóstia, porque senão ele entrava em êxtase, fechava os olhos e o gato poderia pegar a hóstia e subir. Então ele pedia que se colocasse um gatinho lá no altar, não é? Para que ele pudesse estar sempre atento. Olha só. Mas uma coisa curiosa da vida de São Felipe Neri é que muitas vezes as pessoas percebiam a santidade dele e queriam honrá-lo com isso. E ele sabia que a santidade vem de Deus, não dele mesmo. Muitas vezes, acho que até por 2 vezes, o Papa deu para ele o chapéu cardinalício, né? Ele querendo dar a honra de cardeal, e ele disse: não, preferisco il paradiso, eu prefiro o céu, eu prefiro o paraíso. É isso, o santo sempre prefere algo mais excelente. Ele não prefere as coisas deste mundo, ele não prefere os prazeres desta terra, mas ele prefere o céu, ele prefere a Deus. E muitas vezes todas as vezes Deus saciava o coração, né, de São Felipe Neri, de tal modo que quando depois da morte foram ver no seu caixão, no seu corpo, aliás, estava uma costela perto do seu coração, rompida e dilatada. O coração de São Felipe Neri cresceu. Tal era o amor que ele tinha por Jesus. Tal era o amor. O coração dele ficou grande. É isso, meus amados irmãos. A santidade é isso. É ter um coração grande, dilatado para Deus. Não vamos dar o que é pior, não. Caim deu a oferta do que ele tinha pior. E Deus não olhou para ele. Mas Abel não. Abel pegava o que ele tinha de melhor, a ovelhinha mais gorda, e sacrificava no altar para Deus. E Deus se agradou da oferta de Abel e não a de Caim. Esse é o segredo da santidade, a generosidade. Vamos ser generosos. Alguém pode pensar assim: lá vem o padre falar de dinheiro, fala de generosidade. Não, Deus não precisa do teu dinheiro. Deus precisa antes do teu sim generoso, do teu sacrifício, do teu coração. Vamos ser generosos com o nosso Senhor. Vamos pedir aos santos de Deus, que hoje estão no céu olhando para nós, que nós possamos ter um pouco dessa generosidade, desse coração grande, dilatado, para dar o nosso melhor para Deus. No mínimo, nós devemos dar a Deus o máximo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.